Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu caro aluno, colega concurseiro que se encontra em todo o Brasil. É um prazer estar aqui falando diretamente do melhor site preparatório para concurso do Brasil, pessoal, o nosso euqueropassar.com.br, onde nós vamos estar disponibilizando agora e fazendo a nova aula sobre entidades administrativas. É a continuação daquela nossa aula passada, pessoal, na qual a gente estava falando sobre a administração direta, a administração indireta. Na administração direta, os seus órgãos, e na indireta, as suas entidades administrativas. Pessoal, a gente também estava falando sobre a autarquia, sobre as 5 características próprias dessa autarquia, pessoal. E também nós falamos um pouco mais sobre a sua relação, a relação dessa autarquia com o órgão que a representa, aliás, um órgão que é superior a ela, no caso os ministérios, no caso algumas secretarias, depende da entidade, do ente federado a qual ela está afiliada. E nós também vimos como é a sua relação com os terceiros, com a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subsidiária, que vocês vão entender melhor nas nossas aulas de responsabilidade. Ok? Responsabilidade do Estado. Então nós já vamos continuar com a nossa segunda aula sobre entidades administrativas, onde nós já vamos entrar em fundações públicas, pessoal. É isso aí. As fundações públicas, que quer dizer o quê? Que quando for autorizado por lei, o Estado pode criar as chamadas fundações públicas. Mas o que são essas fundações públicas? Qual a sua conceituação? Como a doutrina traz para a gente as fundações públicas? Vamos lá? Pode-se definir a fundação instituída pelo poder público como o patrimônio, com o patrimônio total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica, de direito público ou privado e destinado por lei a desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da administração pública nos limites da lei. Quem traz essa definição para a gente, pessoal, é a doutrina da Maria Silvia Zanella de Pietro. Então nós vamos observar quais são as principais características da fundação pela essa definição da nossa grande doutrinadora. Que a fundação é instituída pelo poder público com o patrimônio total, com o seu patrimônio sendo total ou parcialmente público, este patrimônio, dotada da personalidade jurídica, não vão esquecer que é o que diferencia os entes administrativos dos órgãos públicos. E o interessante aqui, pessoal, é que a personalidade jurídica dela, ao contrário da autarquia, que é só de direito público, ela pode ser de direito público ou privado. E vamos ressaltar isso, pessoal, ela pode ser de direito público ou privado, sendo que a sua destinação, as atividades que elas se destinam, têm de ser de ordem social. Lembrando também que ela tem capacidade de autoadministração, mas submete-se ao controle da administração pública dentro dos limites pregados pela lei. Essas são as características e as principais características da fundação. Lembrando, essas características elas são cumulativas e se não houver alguma delas, simplesmente não há que se falar em uma fundação instituída pelo poder público. Lembrando também, pessoal, que existe as instituições privadas. Elas são diversas dessas instituições públicas, fundações públicas. As fundações públicas, elas podem ser de direito público ou de direito privado, como eu disse para vocês. Nós vamos entender isso, pessoal, porque é o seguinte, dependendo da função em que ela desempenha dentro da ordem social, ela vai estar necessariamente mais próxima ou mais afastada de uma atividade social, de uma atividade estatal. Então, por isso, ela tem essa variação, ela tem essa maleabilidade de poder vir a sua personalidade jurídica ser de direito público ou de direito privado. Lembrando que ela sempre submete-se ao regime jurídico integralmente de direito público. A fundação será pública de direito público. Então vamos observar, pessoal, não vamos fazer confusão com o que nós estamos vendo aqui, desculpa, pessoal, com o que nós estamos vendo acerca dela ser de direito público ou de direito privado. Nós vamos ver que o regime jurídico dessa fundação, ele deve ser obrigatoriamente de direito público, mas a personalidade jurídica, ela pode ser de direito público e de direito privado. Então vamos dividir, vamos colocar essas coisas bem divididas na cabeça da gente para não ter confusão na hora da prova. Então o regime jurídico é de direito público, integralmente.
enquanto que a personalidade jurídica pode ser de direito público ou de direito privado, tá? Porém, apesar dela ser de direito público, a fundação será pública de direito público. Porém, se submeter-se ao regime jurídico de direito privado, a fundação será pública de direito privado. Ou seja, o que diferencia essas fundações é o regime jurídico que vai ser adotado. Então nós vamos ter um regime público integral e um regime privado integral. Nós não vamos ter um regime misto que nós vamos ter dentro das personalidades jurídicas, da personalidade jurídica dessa entidade que nós vamos ter, essa entidade estatal. Então, se eu tenho uma fundação, ou ela vai ser de pessoa jurídica de direito privado, ou ela vai ser de pessoa jurídica de direito público. Eles nunca vão se misturar. Nunca vai ocorrer essa mistura entre as duas naturezas dos dois regimes jurídicos. A extinção da fundação de direito público ou de direito privado, assim como funciona para as autarquias, devido ao princípio das paridades de forma, necessita de autorização de lei específica. Então, você já pode ver que na aula passada eu também citei esse princípio da paridade das formas. Ou seja, as formas, elas têm de ser, as formas de constituição dos entes administrativos, elas têm de ser parecidos, eles têm de estar pareados. Então, eles vão ser criados por lei e vão ser extintos através de lei, tá? A fundação pública seria um patrimônio destinado pelo Estado à atuação de atividades sociais, como a saúde e a educação, possuidora de personalidade jurídica, autonomia administrativa e vinculação à administração indireta. Esse, pessoal, é um conceito muito mais fácil de vocês entenderem. Lembrando que agora vocês já conhecem todas as características da fundação pública, nós já temos essa questão bem mais sucinta, bem mais clara para você poder lembrar na hora do concurso público, tá bom? Assim a gente vai encerrar as fundações públicas. E lembra que eu falei com vocês na aula passada que, apesar de estarem colocados 4 entidades administrativas no nosso primeiro quadro, existia uma quinta, que eram as agências reguladoras. Nós agora vamos falar especificamente das agências reguladoras, que também são conhecidas como autarquias em regime especial. Pessoal, esses chamados autarquias em regime especial, eles são de uma doutrina bem mais antiga. Então é muito difícil vocês encontrarem isso dentro de uma prova de concurso, essa nomenclatura. Mas se porventura vier a acontecer, saibam que autarquias em regime especial são agências reguladoras. Já que as agências reguladoras foram instituídas com o objetivo de exercerem o controle administrativo, a tutela administrativa sobre os atos e contratos referentes a um serviço público. Nós vamos ter, por exemplo, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que tem por finalidade regular as telecomunicações dentro do Estado Nacional. Então nós vamos observar as principais características aqui definidas, que foram que as agências reguladoras, elas são instituídas também por lei, pessoal, com o objetivo de exercerem controle administrativo sobre os atos e contratos referentes a um serviço público, correto? As agências reguladoras, como eu disse anteriormente, são criadas por lei específica com a finalidade de absorver as matérias antes concentradas no Poder Executivo. As agências reguladoras possuem certa independência em relação ao Executivo e ao Legislativo também, uma vez que possuem regime especial e seus dirigentes possuem mandatos fixos. Ou seja, não há uma troca de dirigentes dentro dessas agências reguladoras de acordo com o bel prazer da política nacional. Isso não ocorre justamente para manter essa independência e essa autonomia que os entes que nós estamos utilizando a nomenclatura, os entes da administração indireta, têm que ter por necessidade. Afinal, como eu disse anteriormente, todos os membros que são das entidades de administração indireta, todos eles têm de ter essa autonomia, essa meia soberania frente à administração pública, justamente para poder executar a sua função de forma livre e desimpedida dos laços da política. Então, por isso mesmo, os dirigentes dessas agências reguladoras têm mandatos fixos, pessoal. Por isso eles são independentes do Executivo e do Legislativo. Aqui não há controle de subordinação e hierarquia, mas sim uma tutela administrativa quanto aos fins.
Em relação ao judiciário, a independência limita-se ao mérito administrativo, havendo sempre controle contra a legitimidade. Como é que eu vou destrinchar isso para vocês entenderem melhor, pessoal? Ela é independente do administrativo e do legislativo. Frente ao judiciário, ela é independente administrativamente, ou seja, os seus atos administrativos, a sua forma de administrar é independente do judiciário. Mas como todo órgão e toda entidade do Estado, ela está submetida, sim, a um controle de mérito das suas ações, ou seja, um controle judicial das suas ações e dos seus atos, correto? Por exemplo, se o Anatel virar hoje e falar para a gente assim, está proibido a utilização de telefones celulares no Brasil. Essa vai ter de ter um controle sobre esse ato, e quem vai exercê-lo é o judiciário. Por isso não há que se falar em subordinação e hierarquia, há apenas uma tutela administrativa quando se fala do executivo e do judiciário. Nós temos também as agências executivas, que é uma qualificação dada a uma fundação pública ou a uma autarquia, através de um contrato de gestão realizado por ato do chefe do Poder Executivo, no caso, o presidente, ou o prefeito, ou o governador. Dessa forma, a autarquia ou fundação em questão passa a gozar de maiores privilégios. No entanto, esse contrato de gestão é realizado para que a fundação ou autarquia melhore sua eficiência e reduza seus custos. Ou seja, pessoal, as agências executivas, na verdade, são fundações e autarquias que foram qualificadas para poderem entrar, através de um contrato de gestão, em um novo modelo de gestão administrativa. Correto? Na verdade, nós vamos ver isso quando nós queremos como eu vou dizer para vocês, quando nós queremos ver uma autarquia ou uma fundação se utilizando melhor do patrimônio público que lhes foi dado pela lei que autorizou a sua criação. Por isso, elas passam a se tornar agências executivas. Nós vamos ver essas duas nomenclaturas em concurso público, contrato de gestão e agências executivas. São a mesma coisa, pessoal. Não vão confundir isso, elas são exatamente a mesma coisa, correto? Para o Poder Executivo qualificar o ente autárquico ou fundacional, eles precisam satisfazer dois requisitos presentes no artigo 51 da Lei 9.649 de 98, que é ter um plano de reestruturação institucional em andamento e celebrar contrato de gestão com o ministro supervisor. Então, pessoal, o ato, como nós vimos, o ato de instituição do contrato de gestão da agência executiva, ou seja, o ato que transforma essa fundação autarquia em agência executiva, o que acontece, pessoal? Ele é feito pelo chefe do Poder Executivo. No entanto, celebrar o contrato só vai ocorrer com o ministro supervisor daquela autarquia e fundação. Lembrando que também é necessário ter um plano de reestruturação institucional em andamento, tá? Os estados e municípios também podem dar o título de agência executiva às suas autarquias ou fundações públicas. Lembrando que também existe uma dispensa de licitação em relação a isso no artigo 24 da Lei 8.666, que nós vamos estar observando no momento próprio. Nós temos exemplos de agências executivas como, por exemplo, o Inmetro, ok? Então vamos para as empresas estatais. De cara eu já vou falar para vocês, pessoal, empresas estatais. Nós vamos ter a empresa pública e a sociedade de economia mista. No que elas vão se diferenciar? No capital injetado nelas. A empresa pública tem 100% de capital estatal, enquanto que a sociedade de economia mista ela vai ter 51%. Ok? Do capital acionista e 49% do capital de mercado dessa empresa. Nós vamos observar aqui que, como eu estou dizendo para vocês, elas são empresas públicas ou sociedades de economia mista. Na sociedade de economia mista, pessoal, como eu disse, o capital parcialmente público e parcialmente privado. Nós vamos ver bem isso aonde, pessoal? Nós vamos ver isso na Petrobras. Enquanto que as empresas públicas nós vamos ver como, pessoal? Nós vamos ver na Caixa Econômica Federal. São utilizadas pelo Estado para explorar atividades econômicas e para prestar serviço público, comercial ou industrial, pessoal. Então, vocês viram, a autarquia ela tem uma função, a fundação tem uma função, e aqui as empresas públicas elas servem para prestar serviço público, comercial ou industrial, sendo que os seus regimes jurídicos variam, podendo ser normas privadas preponderam nas que exploram economicamente e normas públicas preponderam nas que prestam
serviço público. São duas formas de se ver, pessoal. As que fazem exploração econômica respondem às normas privadas, enquanto que as que fazem serviço público respondem às normas públicas, ok? As estatais, apesar de se submeterem ao regime jurídico de direito privado, obedecem aos princípios constitucionais da administração. E uma das consequências é o provimento do quadro de funcionários através de concurso público, pessoal. O que pode caracterizar ato de improbidade administrativa caso não seja respeitado. Então nós vamos ver o principal ponto que cai em concurso para a gente, a diferenciação das duas e a contratação dos seus funcionários. A sua forma de organização nas empresas públicas é livre, enquanto que nas sociedades de economia mista, obrigatoriamente é a sociedade anônima. O capital da empresa pública ele é unicamente público e o das sociedades de economia mista é misto. E sendo que a Justiça Federal é competente para julgar as empresas públicas da União, mas não tem foro para as sociedades de economia mista, pessoal. Lembrando, tudo isso está no seu material, é só você pegar e ler e reler e fazer um quadro para diferenciar todas. Aliás, nós já temos o quadro de diferenciação aí no nosso material. Então eu vou aguardar vocês na nossa próxima aula, pessoal. Até mais!